Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao sexto episódio do Desvendo aos Segredos, onde vamos continuar a apresentar temas relacionados com o desenvolvimento humano. Estamos aqui a ver a contagem, as pessoas a entrarem. Já sabem que vamos contar sempre com a vossa participação, através dos comentários e das questões que colocarem, sempre tudo muito oportuno e pertinente. Tentamos responder o máximo e o melhor possível. O que nós não conseguimos responder, responderemos depois no fim. Entretanto, quem quiser dar um olá é sempre bem-vindo, para a gente saber quem é que está do outro lado a ver. Aproveitar que eu já consigo ver também, é bom. Exatamente. Bom, portanto, como disse, coloquem as questões à vontade, nós responderemos o melhor possível. Temos aqui, olá, Ana já cá está, boa noite. A Ana é uma companheira fiel. Exatamente. É uma telespectadora assídua aqui dos nossos programas. Ana Costa, a Elsa, olá, boa noite. Outra também, é tudo. Maria de Jesus, muito bem-vinda. Muito fiéis que temos. É uma ribatejana que diz olé. Diz olé em vez de olá. É do Ribatejo. Sempre fiel. É verdade, Ana, é verdade. Bom, então, eu queria começar a fazer aqui uma analogia que me ocorreu, que é com as notas musicais. Sabem quantas notas musicais existem? Hoje o tema não tem a ver com música, mas tem a ver com outra coisa. Existem 7 notas musicais, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e o facto é que com essas 7 notas consegue-se fazer uma infinidade de músicas, não é? Todos os dias aparecem músicas novas e há muitos anos que existem músicas. Porquê? Porquê que só com 7 notas consegue fazer isto tudo? Porque existem muitas variações, combinações, acrescentos que fazem com que se consigam criar peças únicas, melodias únicas e músicas únicas. Tal como nós, cada ser humano, no fundo, é um ser único, diferente, distinto, mas tem uma matriz comum, que tem a ver com as notas. E no caso dos seres humanos, a matriz comum são os signos. Há de facto só 12, mas há muitos outros aspectos combinados que fazem com que cada um de nós seja diferente. E é um bocadinho sobre isso que vamos falar, que a Isabela, que é a nossa astróloga preferida, vai falar sobre isso, como é que é possível conseguir existir tanta diversidade de pessoas, mas existir esta matriz comum e quais são os elementos que influenciam e permitem fazer estas combinações. Isabel, a emissão é tua. Muito bem. A astróloga favorita ou preferida é muito engraçado, mas vamos lá. Hoje vamos falar do Sol, da Lua e do Ascendente, que são os 3 fatores mais importantes quando nós analisamos um mapa. Ou seja, vamos falar de quais os seus significados em astrologia, como se relacionam entre si e o que podem dizer sobre nós, mas também sobre os outros, porque nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em relacionamento, seja ele amoroso, profissional ou familiar, e, portanto, é importante nos conhecermos, mas também é importante termos informações sobre os outros, porque vai facilitar naturalmente os nossos relacionamentos. O mapa natal, ou o mapa astrológico, ou o mapa astral, todas estas designações são válidas e significa a fotografia do céu no momento em que nós respiramos a primeira vez. E é a fotografia do céu propriamente dito. Ou seja, quando nós respiramos a primeira vez, aquela hora que fica marcada na maternidade e depois no nosso registro, se nós formos para os compêndios de astronomia ou se visitarmos as tabelas de astronomia, vamos encontrar exatamente lá o posicionamento dos planetas. Portanto, aqui a astrologia, apesar de ser uma linguagem simbólica, acaba por se cruzar também com a astronomia. E quando interpretamos o mapa, não é, nós vamos encontrar uma diversidade de fatores e temos que os levar todos em conta, mas nós começamos basicamente sempre pelo signo solar, ou seja, onde estava posicionado o Sol naquele momento em que nós nascemos. Quando nós falamos dos signos, o caranguejo, o gêmeos, o touro, o virgem, o sagitário, como há bocado ali a Filipa disse, a Ana Correia disse, esses são os nossos signos ou os signos solares. O nosso signo é então dado pela constelação em que estava a passar o Sol naquele dia. Eu, por exemplo, sou caranguejo, quer dizer que no dia 10 de julho de 1974, em Torres Vedras, ficam aqui já com os meus dados,
Quer dizer que o Sol estava a passar nessa constelação, naquele mesmo momento, e, portanto, é o mesmo raciocínio para os outros 12 signos do zodíaco. Ou seja, era naquele momento. Por isso é que quando nós fazemos o mapa, e qualquer astrólogo, ou quando vocês vão, por exemplo, à net, se o quiserem fazer através da net, pedem sempre não só a data, como pedem a hora e o local de nascimento, porque é depois dessa conjugação que nós podemos desenhar o mapa. E o que é que isto quer dizer, o signo solar, ou o que é que quer dizer o Sol? O Sol é a nossa força vital, a nossa individualidade, a nossa consciência, a maneira como nós nos afirmamos, é o nosso potencial, é onde está todo o nosso poder também. Ou seja, quando nós analisamos o Sol num mapa astral, nós conseguimos tirar toda essa informação. Por exemplo, sóis em água, ou seja, em signos de água, e os signos de água, estamos a falar do caranguejo, do escorpião e do peixes, são signos por natureza têm mais dificuldade em expressar a sua agressividade e a sua liderança. Não quer dizer que não o possam ser, mas isso depende de outros fatores do mapa. Mas, de certa forma, eles têm dificuldade em afirmarem-se. São mais reservados e mais introvertidos. Acabam por avançar como a água de outra forma, mas a afirmação não é clara. É sempre um bocadinho escondida, vai sendo filtrada. Estivemos a falar, por exemplo, nos sóis de fogo, que é exatamente o contrário, ou seja, os sóis que estão em Carneiro, em Leão e em Sagitário, eu já vi que temos aqui algumas sagitarianas, eles são líderes por natureza no grupo, portanto, eles acabam por se afirmar com imensa facilidade e ninguém lhes fica indiferente. Portanto, a autoexpressão de um signo de fogo é exatamente como o elemento, não é? Quando chega ao fogo, ele queima tudo. É a mesma coisa aqui também na autoexpressão e no potencial dos signos de fogo. Se olharmos para os signos de terra, que apesar de os signos de terra, estamos a falar do Touro, da Virgem e do Capricórnio, podemos pensar que nos signos de terra não há tanta afirmação. Muito pelo contrário, eles afirmam-se sem dificuldade nenhuma, mas de uma forma muito prática. Eles não são como o fogo, que precisam de se evidenciarem. Eles acabam por ser, afirmam-se com a responsabilidade, com o cuidado, com aquilo que eles fazem e geralmente afirmam-se muito pelo trabalho. Principalmente os touros e os capricórnios acabam por a sua afirmação pessoal vir muito através do trabalho. Os últimos elementos que nós temos aqui, estamos a falar dos signos em ar, estamos a falar dos relacionais, dos gêmeos, do balança, do aquário, são geralmente signos muito autoconfiantes. Têm aqui a confiança lá em cima, na moto de cima, mas são muito voláteis. Como são signos muito racionais, muito ligados à ideia, a sua afirmação pessoal é muito feita através do mundo das ideias e mudam de ideias com alguma frequência. Isso não quer dizer que seja mau, mas não é, e aqui nada é mau, mas isso quer dizer que em termos dessa afirmação, é sempre uma afirmação que pode faltar alguma persistência na defesa das suas convicções e por isso a afirmação não é tão expressiva. No entanto, essa posição do Sol não mostra só a nossa afirmação pessoal, mas fala-nos também da nossa criatividade. E a lógica é a mesma, ou seja, eu posso expressar a minha criatividade em signos de água de uma forma muito mais emocional. Posso ser uma poeta, posso ser uma pintora, se eu me afirmar em termos de criatividade, ou posso afirmar a criatividade em termos de maternidade nos signos de água, mas se for em signos de fogo, geralmente essa criatividade é uma criatividade física, tem que haver coisas físicas. Os escultores, com muita a dança é muito vista nos sagitarianos porque mexe com a parte física. Portanto, a posição aqui do Sol também fala da criatividade, portanto, também tem muito a ver com isso. Tenho aqui umas carinhas feias de comentários, diz. Pois, é a tua mãe, ela na realidade carregou aqui em algum sítio. Ok, mas ela está cá. Mas ela depois tem um love, portanto, a tua mãe fez um love e depois fez uma cara zangada. É importante, é a minha mãe, que é uma touro em pleno, estar aqui a participar. Isso é exatamente. Eu ia te perguntar uma coisa que não está no script, mas que é assim, que é, de facto, estes signos todos têm estas diferenças, esta questão dos elementos tem estas diferenças todas, mas há diferença
no período de cada signo, que dura para aí um mês, não é? Portanto, em princípio são 12 semanas. Sim. É igual a pessoa estar no princípio ou no fim do signo, do ponto de vista destas características, ou serve como uma atenuante ou não? Não é igual, ou seja, as características bases, as simbólicas, são as mesmas para o signo, portanto, o zodíaco divide-se em 12 signos e cada signo tem um período de 30 dias, aproximadamente, não é bem certo por causa dos anos bissextos. Claro. E depois, dentro do signo, ele divide-se em decanatos, ou seja, por cada período de 10 dias, o primeiro período de 10 dias, o segundo e o terceiro. Geralmente, o inicial, os primeiros 10 dias, é quando as características estão mais fortes, quando as características são mais visíveis. Pronto. Depois ela vai se desvanecendo, porque, como eu estava a dizer, o signo tem o signo solar tem várias interpretações, não é? E todas elas não estão em pleno. Mas nos primeiros 10 dias elas são muito mais visíveis. Depois há umas que se manifestam mais no segundo, né, nos segundos 10, e depois as últimas vão desvanecendo, até porque os últimos 10 começa a haver sempre características do signo seguinte, porque muitos dos planetas ficam posicionados entre os dois signos. Por exemplo, a pessoa vai apanhar coisas um bocado Exatamente. São os híbridos, esses aí jogam com a direita e com a esquerda ao mesmo tempo, isso funciona tudo. Os mais puros são os do meio, entre aspas, os mais puros, entre aspas, são os do meio, e os primeiros têm as características mais fortes, nesse sentido. Ok. Outra questão que tem a ver com o papel do Sol, que normalmente é considerado o pai, sendo que a Terra normalmente também, mas o Sol tem este significado aqui também, pode-se considerar isso. Aliás, hoje até é dia do pai, curiosamente, não é? Feliz dia do pai, já tiveste o teu filho a dar-te os parabéns, falta a pequenita sem ainda... É verdade, essa já deu, essa trouxe uma prendazita. Mais ou menos, ou seja, o Sol em astrologia também tem aqui o significado com o pai, mas não quer dizer que é o pai que tem aquelas características ou que é o signo do pai, não quer dizer. Tem mais a ver com o simbolismo, porque o Sol simboliza o pai ou as figuras de autoridade, portanto está associada às duas, mas mais na perspectiva da nossa expectativa, ou seja, o que é que nós esperamos de um pai, nós enquanto ser humano, o que é que nós esperamos de um pai. E, portanto, entre aquilo que a gente espera e o pai que nós temos, vai uma grande diferença, como sabemos, e isso é a razão depois da nossa evolução. Mas, por exemplo, se eu tiver o Sol num signo de fogo, eu tenho uma expectativa de ter um pai mais afetuoso, mais espontâneo, mais brincalhão, mais ativo, mais jovem de mente. Se eu tiver o meu Sol num signo de terra, a minha expectativa do meu pai será um pai mais disciplinador, mais organizado, mais constante, eu sei com que posso contar. Mas entre aquilo que esperamos e aquilo que temos vai uma grande diferença, como sabemos, que pode levar a frustrações, aos traumas e leva-nos para outros temas, não é? Eu acho que este é um aspecto, aliás, eu pessoalmente o que disseste também me fez sentido, por acaso era uma coisa que nós nunca falámos especificamente nisso, mas quer dizer, esta expectativa vem logo, ou seja, não acaba por não ser uma coisa criada, vem logo registada da mesma forma como vêm as tuas características pessoais, vens com uma projeção em relação ao teu pai, depois deverás vir também como em relação à tua mãe, não é? Pressupõe-se. Mas quer dizer, vem esta expectativa que depois vai sendo confrontada com o que a criança, na medida que vai crescendo, vai vendo. E o que acontece é que muitas vezes portanto, há um gap, possivelmente, não é? Que é o mais frequente, isto são zonas de desafio. Geralmente há um gap grande e é a partir daí que se começa uma grande busca interior. Tem muito a ver, ou seja, nós nascemos com um ADN em termos de ciência, mas nascemos com um potencial e há coisas que estão no nosso subconsciente, tal como nós já falamos na outra live anterior. Portanto, essa expectativa do pai ou da mãe são características com as quais nós nascemos. A questão depois é a vida ensinar-nos a gerir essas expectativas e lidar com aquilo que depois nos aparece, seja no pai e na mãe, seja na expectativa amorosa, que também nós já falamos. Portanto, que também é a mesma coisa. Características, é a mesma coisa, nós temos características, esperamos algo do relacionamento do pai, da mãe, amoroso, seja o que for. Sim. Não é isso, geralmente, que vamos encontrar. Porquê? Porque nós vamos à procura de fontes para nos permitirem crescer e desenvolver, e depois é a forma como nós gerimos essas desilusões, essas frustrações, em que se dá o nosso crescimento.
E, Com portanto, certeza. a questão do pai é exatamente a mesma que nós tínhamos visto nos relacionamentos amorosos. Aliás, só meter aqui a talho, do ponto de vista do coaching, isto é extremamente interessante, no sentido em que realmente esta diferença entre o que é a expectativa que nós temos sobre qualquer coisa, e naturalmente sobre as coisas mais importantes para nós, as pessoas que nos criaram, ou as relações afetivas que pretendemos ter, naturalmente, a expectativa que temos e a realidade, este fosso entre a expectativa e a realidade é a causa de grande stress e ansiedade. Aqui o que a Isabel está a dizer é que, no fundo, nós já vimos com esta carga, ou com este registro que nos faz entrar em conflito com uma realidade, porque a partir do momento em que nós temos uma expectativa, seja ela qual for, uma expectativa não é real, não existe. Uma expectativa não é o que se está a passar à nossa frente. Portanto, uma expectativa é algo que vai nos servir como comparador sempre. Portanto, a realidade é o que é. A expectativa é o comparador. E como vai haver este gap, esta diferença, estamos sempre aqui a bater. E, de facto, é um desafio que torna-se mais difícil, porque já vem, no fundo, pré-definido. Portanto, mas é interessante perceber que o problema não está na expectativa nem na realidade, o problema está na comparação entre as duas e neste gap que nós deixamos que nos... Nós queremos igualar e muitas vezes não passa por igualar, a maioria das vezes não passa por igualar. Não, exatamente, não passa, é óbvio, passa por aceitar, claro. Exatamente. Mas a questão do pai é visível, mas a questão da mãe também é muito visível, e a mãe está relacionada com a Lua. Nós estávamos agora a falar do Sol, mas podemos passar para a Lua. A Lua está ligada com a mãe e com a maternidade, mas não só. A Lua está ligada, tem muito a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos instintos também, com uma necessidade e uma procura de segurança. E a forma de procurarmos essa segurança também depende dos elementos do signo. Fala-nos também no nosso mapa como foi a nossa infância, se foi uma infância mais carinhosa, se foi uma infância mais agreste, se foi uma infância mais solitária. Fala-nos também da alimentação, qual é a nossa relação com a alimentação, ou seja, se comemos para viver ou se vivemos para comer, assim de uma forma muito resumida, mas fala também na relação que nós temos com a alimentação. E enquanto o Sol, nós podemos dizer que é o nosso consciente, é o que está cá de cima, a Lua está muitas vezes muito mais escondida. Por isso, nós começamos por interpretar no mapa astral o Sol, porque brilha, porque é a luz, e depois passamos para analisar a Lua. E quando vamos analisar... diziam os outros. Então, é exatamente isso. Quando vamos para a Lua, as coisas não são muito claras, porque não tem a tal luz, não é? O dark side, as coisas não são muito claras. E falar, como nós também já falamos aqui, falar de sentimentos e de emoções nunca são coisas muito objetivas e nunca tem uma resposta muito certa. Portanto, falar da Lua, eu passo mais tempo, quando faço as consultas de astrologia, passo mais tempo a falar da Lua do que passo do Sol. De certa forma, as pessoas, quando chegam perto dos 30 anos, já sabem do que são capazes, na maioria dos casos, já sabem o seu potencial, podem ter alguma dificuldade em o expressar, mas já sabem. No entanto, quando chega a Lua, muitas vezes nós chegamos muito mais tarde, até percebemos como é que nós sentimos e como é que nós funcionamos. E a Lua fala-nos da relação também e da expectativa que nós temos com a nossa mãe, e principalmente para as mães que estão aqui neste fórum, nesta live, também como é que nós vamos encarar a maternidade. Portanto, fala muito também da forma como nós encaramos a maternidade. Mas esse aspecto é para as mulheres, não é? Sim, claro. Mas no aspecto da expectativa da mãe é também para os homens. Ou seja, a Lua no mapa do homem também mostra a expectativa que ele tem da mãe. Portanto, certo, o homem... Mas o papel enquanto maternidade é especificamente para as mulheres que têm a questão da Lua que se reflete nelas, não é? Mas este papel no Sol, os homens também não têm a parentalidade aqui não é tão na mesma perspectiva ou não? Não é tão visível como a maternidade, fala mais do pai. É diferente, é evidente, é diferente. Assim, fala mais do meu pai do que eu enquanto pai. Enquanto a Lua pois, a minha pergunta era essa, não expliquei muito bem, mas... E de mim enquanto mãe. Mas tem aqui uma coisa, e há vários mapas assim, e eu tenho mapas muito próximos, de pessoas muito próximas minhas, que é, às vezes a maternidade e a paternidade estão invertidas no mapa. Muitas vezes o pai assume o papel de mãe e vice-versa.
são coisas comuns e nas famílias modernas e não só, das circunstâncias da vida. E muitas vezes a leitura num mapa desses, eu vou ler a maternidade no mapa de um homem exatamente como leio no mapa da mãe. Por exemplo, se for um homem que ficou com os seus filhos a seu encargo, e cada vez é mais comum, eu faço a mesma leitura do Sol e da Lua. Portanto, a forma como ele vai exercer a paternidade é a mesma como ele vai exercer a maternidade. Os dois papéis fundem-se. Geralmente o Sol e a Lua estão em conjunção nesses mapas. No homem e nas mulheres também. Portanto, as mães que assumem também o papel de pais, que é muito comum, até ainda mais comum, sim. muitas vezes têm a Lua e o Sol em conjunção no seu mapa e, portanto, estão a assumir aqui as duas funções. Portanto, aliás, isto também, eventualmente, em casais do mesmo sexo, que, por exemplo, também adotam filhos e uns tomam posições diferentes da sua natureza sexual, isso também deve-se notar depois no mapa, naturalmente. Também, e depois outra coisa, há pessoas que não têm a vontade e o instinto maternal e pessoas que têm filhos e que ainda não se aperceberam desse instinto maternal, isso também é visível no mapa. Ou seja, se eu tiver a minha lua muito mal aspectada, portanto, eu não vou viver a maternidade de uma forma tranquila e harmoniosa, vou ter bastantes desafios que eu posso ir desenvolvendo ao longo da vida, mas vou tendo grandes desafios. E a questão dos casais do mesmo sexo, há sempre uma figura preponderante que assume o papel mais feminino e uma que assume o papel masculino. No mapa, até se eu fizer uma sinastria, consegue-se identificar. Geralmente, dentro do próprio casal, eles sabem isso, mas o próprio mapa a energia também tem de estar distribuída exatamente, identificar. Agora, quer no homem, quer na mãe, por exemplo, se eu tiver luas em signos de fogo, há uma expectativa sempre também de uma mãe muito afetuosa, de uma mãe muito brincalhona, de uma mãe muito extrovertida, uma mãe que ajuda a explorar o mundo exterior, mas que está lá para apoiar. Essas luas e essa expectativa, tanto é para o pai como é para no mapa do homem como no mapa da mulher. Se eu tiver uma lua interna, eu tenho uma expectativa de ter uma mãe presente, uma mãe que está comigo, uma mãe que está presente em todos os momentos da vida, não só quando eu sou crianças. E principalmente que me proporcione uma rotina e que me dê essa segurança. As luas em terra são pessoas que vão buscar muitas da segurança durante toda a vida à figura da mãe. E às vezes é difícil assumirem a sua própria segurança, porque estão sempre muito associadas à figura da mãe. As luas em ar são luas que vivem muito bem com mães ausentes, com mães que não estão tanto tempo em casa, com mães diferentes, mas que são mães que lhes dão muita liberdade para poderem conhecer sozinhos o mundo, ou seja, que podem conhecer o mundo através de histórias e conversas e que lhes permita uma livre expressão. Quem tem luas em água é muito chato porque são muito complexas, precisam de mães que tenham capacidade para entender todas as suas flutuações de humor, de emoções, de sentimentos. E se tem uma mãe muito prática, é muito difícil, principalmente na infância, é muito difícil conjugar as coisas. As luas em água procuram sempre uma mãe que tenha aqui uma capacidade de compreender esta parte emotiva, intuitiva e muito flutuante da lua. Quando isso não acontece, há grandes choques de cultura entre a criança e mais tarde o adulto e a sua mãe. São das luas mais complexas, são as luas em água, porque são mais difíceis de compreender, porque está tudo lá escondido, não é? E, portanto, são muito mais difíceis de compreender. Eu não sei se tens aqui alguma questão, se eu vou avançar. Deixa-me agora dar aqui nota de alguns comentários. Um aqui em relação ao pai que a Anabela comenta, e é verdade, acrescentar a falar das expectativas, isto vale para a mãe também, no fundo vai evoluindo, porque nós vamos enfrentando este tal gap, o desafio, e nós vamos também evoluindo mentalmente, espiritualmente, a vários níveis, e portanto penso que isto também é perfeitamente normal. Há alguns casos, pode caminhar para a deterioração, não é? Outros casos pode melhorar. Quando fazemos esse percurso, olá Anabela, um beijinho, quando nós fazemos esse percurso nosso de desenvolvimento pessoal, geralmente essa relação entre o pai e a mãe vai sarando e a nossa visão vai sendo diferente, ou seja, a figura da autoridade no caso do pai
continua a existir, mas vai ser interpretada de outra forma. Isso depende, não é o pai que mudou, é a nossa visão, somos nós que mudamos internamente, certo. E depois a nossa visão e a nossa perspectiva é que vai alterando também. Sim, as coisas também acabam por mudar à nossa volta quando a nossa perspectiva muda, isso é sempre assim, tudo se encaixa dessa maneira. Entretanto, a Sofia... Oi, que isto saltou-me aqui. A Sofia faz esta questão... Pronto, se isto tem olá Sofia, desde há bocadinho. Quando o Sol e a Lua estão na mesma casa, aqui a interpretação varia um pouco em função da casa que estamos a falar e do signo que estamos a falar, mas de uma forma geral, eu ia falar mesmo isso agora e portanto fica já respondido. Quando o Sol e a Lua estão na mesma casa, quer dizer que eles estão em conjunção, e quer dizer na personalidade que a pessoa é autossuficiente. Quer dizer que consegue lidar bem com a sua parte racional e com a sua parte emocional, consegue gerir bem os seus dramas, as suas vivências, sem recorrer à ajuda do outro. Estou a falar isso de uma forma muito fria, mas quando há essa conjunção, a pessoa tem a noção e a sensação que consegue fazer tudo sozinha, que é autossuficiente e vai assumindo muitas vezes esse papel, quer a nível interno, ou seja, consigo própria, gerindo as suas emoções e os seus sentimentos e usando a parte mais emotiva e a parte mais racional quando tem que usar, ou quando estivermos a analisar na perspectiva da maternidade e da paternidade, aquilo que eu expliquei há pouco, geralmente são pessoas que assumem esse papel, são mães e pais ao mesmo tempo e, portanto, estão em conjunção. Depois depende da casa, porque o mapa divide-se em 12 casas astrológicas e cada casa corresponde a um tema da nossa vida. Portanto, se eu tiver a Lua e o Sol em conjunção, por exemplo, na primeira casa, que é a casa do corpo físico, a casa onde eu nasço, há aqui uma autossuficiência física muito grande, quer dizer que geralmente são pessoas com uma resistência física muito grande, que superam as doenças, que podem passar por todas as contrariedades físicas e conseguem sempre, têm uma saúde de ferro e são muito resistentes emocionalmente e física. Se eu tiver uma Lua em conjunção com o Sol na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, quer dizer que geralmente são pessoas que podem viver uma vida sempre sozinhas, de certa forma solitárias, mas que não sentem a solidão, porque se sentem bem consigo próprio e conseguem viver a vida sem a necessidade do outro. Têm outros complementos. Eu não sei se respondi à Sofia, mas depois posso responder mais pormenorizadamente. Acho que respondeste bem. Olha, a Carolina faz este comentário e, de facto, a gente sabe que as relações não são iguais com ambos os pais, não tem a ver com o amor, nada tem a ver exatamente com estas características, a combinação das características de toda a gente. Exatamente, e com as afinidades que nós temos. Logo, uma coisa como era no amor, também é aqui com o pai e com a mãe, não é? Se nós estivermos em elementos que falam a mesma língua, a nossa comunicação e as nossas ambições são muito mais fáceis de serem compatíveis. Se tivermos elementos diferentes, pelo menos a adolescência e a infância são difíceis, porque não falamos a mesma língua e, portanto, há geralmente um pai ou uma mãe que conseguem aproximar, mas a convivência por vezes torna-se bastante difícil. É preciso um grau de maturidade para que depois esse relacionamento volte a ficar harmonioso. Tens mais alguma questão? Tenho, e o ascendente, como é que é? Já cá há pessoas a perguntar, a Susana, por exemplo, já perguntou isto há séculos. A Susana começou logo no início. A Susana depois está em direto e eu muito contente da Susana estar em direto. Então vamos ao ascendente. O ascendente, tal como o Sol e a Lua, é o terceiro fator mais importante ou que nos dá mais informações sobre nós quando analisamos um mapa natal. Enquanto o Sol e a Lua estão relacionadas também com a simbologia dos planetas, o ascendente tem a ver qual é o signo que estava a passar quando nasce o Sol. Ou seja, o mapa é redondo, é uma mandala, e à hora que nasce o Sol, tipo às 6 da manhã, o signo que estava a passar lá, ou a constelação que estava a passar, é o que nos dá o nome do nosso ascendente. Mas o que é que isso significa, que é o que é importante para aqui? O ascendente é a nossa imagem física, é aquilo que nós projetamos para o exterior, é a forma como está o nosso corpo, como nós nos mexemos, como nós
nos apresentamos ao mundo, desde a forma como temos o nosso penteado, como nos vestimos, até à forma como nós andamos. Portanto, passa muito pela imagem que temos, mas muitas vezes essa imagem é também apelidada de máscara. E porquê é que às vezes o ascendente é considerado uma máscara? Não é como nós dizemos que temos várias camadas, porque se o Sol é a essência, é o meu eu, o meu potencial, e se eu tiver num signo, por exemplo, de terra, e se o meu ascendente estiver num signo de fogo, aquilo que eu estou a projetar para os outros e para o exterior não é nada daquilo que eu sou intimamente. Exato, e gera-se também mais uma vez uma distância grande entre uma coisa e outra. Não estou a mentir nem a ser fingida, não é? O ascendente é quem eu sou, é como eu me manifesto, é como eu dou a cara, digamos assim. No entanto, quanto mais eu estiver longe do elemento do meu Sol, mais máscaras, mais camadas eu tenho, porque no fundo estou a representar um papel que não corresponde exatamente à realidade. E, portanto, o Sol, a Lua e o Ascendente são muito importantes no mapa e há mapas em que o Ascendente é preponderante e há mapas onde a Lua é preponderante. Depois é desta relação entre eles três e da relação dos outros planetas e das casas onde estão, porque de facto o mapa tem muita informação, é daí que eu consigo ver quem é que, entre aspas, manda no mapa. Nem sempre é o signo que manda no mapa. Mas tu dizes preponderância, essa preponderância é o que é que determina qual desses variáveis é que é preponderante? Ou seja, cada planeta vai ter aspectos. E o que é que são aspectos? São facilidades ou dificuldades ou desafios ou obstáculos. Portanto, se eu, por exemplo, com o planeta da Lua, eu tenho muito mal aspectado, com muitos desafios, com muitos obstáculos, portanto, essa Lua vai ser preponderante no meu mapa. Portanto, a questão da segurança, da parte feminina, da maternidade, dos relacionamentos familiares, vão assumir uma preponderância grande no meu mapa. Eu posso ter um Sol em Touro, mas o peso da Lua, porque está mal aspectada e eu vou ter desafios ao longo da vida, vai assumir mais peso do que as minhas características relacionadas com o Touro. E vice-versa, se eu tiver um ascendente e no ascendente eu tiver vários planetas, como o Plutão, o Urano, quer dizer que toda a minha parte física vai ser muito mais preponderante, muito mais forte. A minha imagem que vai passar é a imagem que vai ficar, mais do que eu se tiver um signo, por exemplo, como peixe. É um signo mais calmo, mais virado para dentro, que não tem tanta energia. E tem um ascendente muito forte porque tem lá os planetas todos. Tem a ver depois com essa... É como se, vamos imaginar, eu não estou a conseguir explicar bem para ti, mas vou-te explicar. Como se fosse eletricidade, não é? Cada um tem uma intensidade. Mas, por exemplo, se a Lua, em vez de ter 50 volts, tiver 150, ela vai iluminar o mapa todo, é a carga elétrica, e, portanto, ela vai passar pelo signo e vai pelo ascendente. E há mapas onde o ascendente é preponderante. Quem já tiver feito o mapa e se olhar para a primeira casa, que é onde está o ascendente, se vir lá vários símbolos, que geralmente são os planetas, essa casa quer dizer que são pessoas que vão ter uma vivência física muito intensa. Ou seja, são pessoas que podem estar muito dedicadas ao desporto, são pessoas sexualmente muito ativas, são pessoas onde a atração física também é muito forte, são pessoas que não podem estar paradas, são pessoas que estão sentadas e estão sempre assim, e a mexer-se e a bater com o pé. Portanto, essa parte física é muito forte. Portanto, o ascendente aí vai assumir uma importância que poderá não ter noutro mapa. Por isso é que nós temos que olhar, dizer só o signo, ou só a Lua, ou mesmo só o ascendente, não dá a perspectiva geral da pessoa. Por isso é que nós temos que ir mais fundo e analisar o mapa todo. Por isso se vê o Marte, vê-se a Vênus, é? Vê-se depois a conjunção de todos os elementos. Não sei se te respondi nessa questão da intensidade. Há muitas variáveis e eu vou fazer uma pergunta estúpida que tu já respondeste implicitamente, mas é assim, o mapa não muda. O mapa é sempre o mesmo. O mapa, independentemente da astróloga ou do programa sim, da astróloga, convém que não mude conforme a astróloga. Exatamente. O que acontece é que há vários tipos de mapas que têm a ver com a escala. Quem gosta de matemática, existe uma margem de erro nos vários modelos de mapa. Em vez de, por exemplo, ter uma margem de erro de 1 grau, umas têm 5 graus ou de 6. Mas o posicionamento dos planetas é sempre o mesmo. E a fotografia do céu naquele momento é única e intransmissível.
Eu já é como partilhei a contigo. impressão digital, não é? Aquilo fica... É a mesma coisa. Eu já partilhei contigo aqui um caso que a mim mexeu muito comigo, eu fiz um mapa de 2 gêmeos, de 2 adolescentes amorosos, e que fiz um mapa para um e fiz um mapa para o outro, que era exatamente igual. Eles tinham nascido com 1 ou 2 minutos de diferença. Mas eles não são iguais, nem fisicamente, nem na personalidade eles são iguais. Mas o mapa astral era exatamente igual, portanto tinha uma diferença de alguns graus pouco significativo. E, portanto, eu fiz o mapa aos 2 e fiz ao mesmo tempo, e eu percebi, para aquilo que eu estava a falar com eles, que de facto tinha ali 2 pessoas diferentes. Ou seja, o potencial era o mesmo, mas a vivência de cada um deles ia elevar mais algumas características e diminuir outras, porque eles não dormem e acordam juntos e não estão na escola todos os momentos e todos os instantes e não têm as mesmas namoradas e os mesmos amigos. Quer dizer, o potencial daqueles 2 adolescentes era o mesmo, mas a forma como eles vão viver esse potencial é completamente diferente. E há gêmeos que podem ter ascendentes diferentes. Geralmente, signos não têm, mas podem ter ascendentes diferentes. Se nascerem com uma diferença horária significativa, que às vezes acontece em partes mais difíceis, podem ter ascendentes diferentes. Mas naquele caso eles tinham sei lá, acho que era 1, 2 minutos de diferença e foi muito engraçado o fazer, porque de facto o mapa era exatamente igual, mas eles eram bastante diferentes e as perguntas que eles tinham completamente diferentes, o que foi muito interessante. Mas em relação, e voltando aqui ao ascendente, que é uma parte ainda importante, eu quando olho, é mais fácil eu identificar uma pessoa pelo ascendente, dizer qual é o ascendente, do que eu dizer qual é o sol. É muito mais visível. E, portanto, temos aqui algumas, por exemplo, os ascendentes de terra são geralmente pessoas muito práticas, muito organizadas, muito meticulosas, às vezes mexem muito com os dedos, são muito eficientes na forma como tratam as coisas e põem as coisas e arrumam as coisas. Por exemplo, os ascendentes de fogo fazem barulho, geralmente são um bocadinho desastrados. Porquê? Porque eles têm muita energia e às vezes o espaço que os confinam não lhes permite pôr toda essa energia. Portanto, geralmente são pessoas confiantes e quando andam são expansivas, mas por vezes podem ser um bocadinho desastrados, porque é como se o conceito do universo fosse pequenino para eles são grandes, eles são geridos por Júpiter, no caso dos Sagitários, e portanto o espaço precisa de ser muito grande. Por sua vez, os ascendentes em água são ascendentes sempre muito sensíveis, sempre muito tímidos, muito reservados, sempre muito secretivos, estão sempre quase à espreita e à escuta, e, por exemplo, podem ser leões de signo e terem esse ascendente, estão a passar uma imagem completamente diferente daquilo que eles são. Os ascendentes em ar não costumam enganar, porque são sempre muito comunicativos, falam que se desunham, os dados são os gêmeos, as balanças e os aquários, e então eles são sempre muito curiosos, querem sempre saber tudo, têm sempre o braço no ar, têm sempre perguntas sobre tudo, são muito alegres, mas principalmente aquilo que caracteriza os ascendentes de ar é que eles são muito faladores. Eu tenho ascendente de aquário, falo com desunho, por isso o Pedro vai-me fazendo aqui sinais para eu falar, para eu calar. Mas tem muito a ver com isso, e em termos das características físicas, eu quando tenho tempo e estou concentrada, gosto de estar a adivinhar os ascendentes das pessoas, que às vezes estão a conversar comigo. E regra geral não falho, não é porque seja uma expert em astrologia, mas porque há características muito definidas e que nós conseguimos identificar muito bem. A Alexandra Oliveira está aqui a dizer que é ascendente em balanço. Eu já estive com a Alexandra num workshop e às vezes fazemos coisas juntas online e, de facto, a Alexandra tem sempre muita coisa a dizer e é muito participativa porque é muito curiosa. Portanto, aqui esse ascendente em balança a conferir. Tem muito a ver com isso também. Não sei se queres colocar aqui mais algumas questões. Eu tinha só aqui algumas curiosidades, mas eram físicas do ascendente. Diz. Pronto, nós deixamos aqui algum tempo só para colocarem questões, porque sabemos que na astrologia há coisas mais específicas para explicar, mas posso-vos dar aqui alguns exemplos. Já falei há pouco do Sagitário, que poderia ser um bocadinho mais trapalhão em termos físicos, mas mais quando é criança, não tanto quando é grande. Por exemplo, um ascendente de Touro são sempre pessoas que
têm alguma habilidade física, ou cozinham muito bem, ou têm uma habilidade manual, ou gostam de jardinagem, portanto, têm sempre, além de trabalharem e mostrarem essa eficiência no trabalho, têm sempre alguma habilidade física, geralmente manual. Muitos dos chefes têm ascendente em touro, se procurarem, têm ascendente em touro. Os gêmeos, por exemplo, ascendentes em gêmeos, são pessoas que falam muito pelos olhos, geralmente têm olhos muito expressivos, têm olhos muito marotos, costumam até conquistar quase pelo olhar. Os escorpiões também têm olhos muito penetrantes, ascendentes escorpiões têm olhos muito penetrantes. Geralmente ascendentes escorpião têm outra coisa, eu tenho muitos ascendentes na minha família, e tenho aqui um vizinho que acabou de dizer que também é ascendente em escorpião, são geralmente pessoas, além de serem muito profundas e muito intensas, olham sempre para a vida de uma forma a saber o porquê de tudo, vão mesmo lá abaixo. Costumam, desde pequenos, serem muito pesquisadores, dariam bons investigadores, porque gostam de ir ao fundo das coisas. Por exemplo, os balanças andam sempre muito bem arranjadinhos, muito bem vestidos, muito bem organizados. Os ascendentes caranguejos fisicamente têm um corpo geralmente maternal, no caso das mulheres, ou têm o peito grande ou a anca grande, têm sempre uma cara também muito redonda, porque tem a ver com a lua, o ascendente também se relaciona com a lua, o caranguejo é regido pela lua, tem sempre a cara muito redonda. Os aquários geralmente são exuberantes na forma de se vestirem, não gostam de andar vestidos iguais uns aos outros, só que há algumas características que eu achei engraçado, que nós olhamos. Os leões, quando aparecem, eles vêm sempre com outra luz, ou porque se vestem bem, ou porque vêm com roupa de marca, ou porque vêm com acessórios. Geralmente um ascendente de leão faz sempre uma grande entrada e são pessoas muito criativas. Muitos dos atores têm ascendente em leão, além do signo têm ascendente em leão também. Tenho aqui imensos ascendentes em escorpião, estou a ver aqui. Exato. Estou a ver Pelo menos dois. Tu nas consultas a maior parte das pessoas sabe o ascendente que tem ou não faz muita ideia? É assim, muitas vezes porque fizeram na internet, vem com desfazamento do ascendente, porque se a hora não estiver bem certa, há uma mudança no ascendente, mas costumam saber mais o ascendente do que a lua. Costumam saber mais, olha, a Tatiana tem ascendente em aquário como eu, não sabia. Mas costumam saber mais o ascendente. A lua geralmente é uma surpresa e quando vamos para a parte da relação com a mãe, ou mesmo quando vamos sem falar na mãe, vamos para os medos e para as inseguranças, é tipo aquele momento uau, é quando cai às vezes uma ficha, e como eu disse isso há pouco, eu passo muito tempo no mapa a falar sobre a Lua, porque muitas vezes as pessoas quando vêm em fases de grande instabilidade emocional e, portanto, primeiro é preciso perceber a maneira como elas sentem e a maneira como elas vivem as emoções para começar a descascar. Se elas nem sabem que aquilo é uma emoção, é um sentimento e que aquilo faz parte da sua personalidade, é mais difícil a gente depois ir ao cerne da questão. Portanto, ficamos sempre ali na consulta, a primeira parte costuma ter muito a ver com a Lua. O ascendente funciona às vezes como curiosidade e ajuda também a definir a parte profissional. Muitas vezes ajuda a definir o percurso, porque é a forma da pessoa também se manifestar publicamente e nós, como trabalhamos muito tempo, não é? Muitas das nossas horas é a trabalhar, o ascendente dá-nos pistas também para a nossa parte profissional. Tens mais aqui alguma questão? Não tenho. Aproveitem agora que eu vou fechar o tempo para questões. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, quero só dizer de serviço possa responder. Não, quero dizer que eu cumpri o tempo, só queria dizer isso, que eu cumpri o tempo que me foi estipulado. Não falei muito mais, mas estou aqui a ver os comentários, que há pouco não tinha tido essa oportunidade de ver todos os comentários. Vejo que aqui a maioria de vocês sabe qual é o ascendente, portanto não... Pois, neste caso, temos pessoas aqui informadas, os nossos fãs são muito conhecedores, já estão em trabalho de conhecimento pessoal, o que é ótimo. Vou dar só aqui uma pista que não tem a ver com ascendente, mas tem a ver com a Lua, que eu não falei há pouco e que é importante. Temos aqui muitas mães e também muitos pais, mas mais mães do que pais, como é óbvio, ou como é habitual, não é ser óbvio, é como é habitual. Se vocês tiverem o mapa do vosso filho, tenham curiosidade de ver onde é que o vosso filho tem a Lua.
e vão ter uma surpresa e vão perceber, não é ter uma surpresa, vão ter algumas pistas para perceberem o vosso relacionamento com o vosso filho. Porque a forma onde ele tem a lua vai dizer qual é a expectativa, principalmente enquanto ele é mais criança, do que espera da mãe. E, portanto, e vocês ao se analisarem e perceberem isso, podem encontrar aí razões de alguns conflitos. E ao ter essa noção, ajuda muito a resolver os conflitos. Por exemplo, eu estava aqui a ver, a Ana Paula tem a lua em Sagitário. A lua em Sagitário, ela encontra a sua própria segurança em forma de liberdade. É uma pessoa que precisa de muita liberdade. Liberdade a todos os níveis, profissional, física, no relacionamento. E a mãe, ou seja, a perspectiva que tinha da mãe, hoje se calhar não, porque já é adulta, mas a perspectiva que tinha da mãe era uma mãe pouco convencional, que, ou seja, muitas vezes poderia ter alguma dificuldade em compreender a mãe, principalmente quando era mais nova, porque uma mãe que se calhar não se entrava naquele conceito que nós encaixávamos a mãe, mais, se calhar mais presente ou mais conservadora, portanto, ela percepcionava a mãe se calhar como algo muito diferente, se calhar um pouco mais para o exuberante. O Sagitário tem a ver com isso, geralmente mantém uma boa relação ao longo da vida com as mães. A mãe assume aqui um papel às vezes de companheira. Portanto, a suma está ao mesmo nível. Pode não ter assumido em pequena tanto essa responsabilidade, mas depois costuma estar ao mesmo nível. E pronto, já terminei. E acho que foste bastante elucidativa numa série de questões. A Ana Paula aqui comenta adicionalmente exatamente. E eu basicamente quero complementar esta informação, que vimos aqui estas tais variações todas que existiam e que existem, que fazem com que nós, de facto, já nascemos com estas características, de facto, mas independentemente do que somos, e numa perspectiva de gestão de vida e de coaching, independentemente daquilo que somos, e que somos todos diferentes, as características, há coisas que podemos fazer, há se calhar uns com mais dificuldade, ou menor dificuldade que outras, mas podemos e devemos conseguir ativar o poder que temos dentro de nós. Toda a gente tem um poder encerrado que tem a ver com as suas capacidades específicas, que são diferentes, mas que podem ser e devem ser potenciadas, que tem a ver com a escolha das atitudes que estão ao dispor de cada pessoa, independentemente do seu signo, e pode escolher aquelas que são mais adequadas para si e para os outros. Tem a ver, sobretudo, com uma coisa muito importante, que é amor próprio, que isso qualquer pessoa, vendo signos que são mais frágeis nesta matéria, mas ainda assim é uma escolha que tem de ser feita e isso pode ser trabalhado, o amor próprio. Todos os signos devem conseguir lidar com o medo, porque têm medo até de coisas diferentes, porque os desafios são diferentes, mas todos têm medo, porque isso está no ser humano, não é? Mas todos temos devemos ter esta intenção de conseguir lidar com o medo e com as emoções, não só com o medo, mas com todas as emoções, porque todos os signos, lá está, têm uma panóplia de emoções que são mais suscetíveis umas do que outras, como até falámos também na questão quando tivemos nosso episódio sobre emoções. Mas, portanto, todos temos de poder e de ter a capacidade de gerir estas emoções, de lidar com elas. Outra coisa que podemos fazer é claramente focar-nos para onde queremos ir, em vez de estar sempre a pensar do que é que temos medo e queremos fugir, e, portanto, é uma questão de foco. Isso também são escolhas que podem ser feitas. Optar por ajudar os outros e pedir ajuda está ao alcance de toda a gente também. São coisas que podem ser adotadas. E o pedir ajuda, nestes casos, ir à procura de fazer um diagnóstico com uma astróloga, fazer um mapa astral, é um pedido de ajuda, porque estamos a querer receber uma informação que sozinhos também não chegávamos lá. Não é? E sobre isso depois a gente começa a desenrolar o novelo e muitas vezes há que seguir o novelo que começamos a desenrolar, muitas vezes até com o mapa astral, que é um bom ponto de partida. E por último, mas há vários, podíamos estar aqui numa lista infinita, mas uma coisa importante que até tem a ver com isto do signo, que é sempre, como falámos, o mapa é o mesmo, não é? E, portanto, nós vamos viver com ele a vida toda, mas mais importante do que passou e do que vem para a frente é o momento que se está a passar agora, não é? Como nós estamos agora e o que é que está à nossa volta, e conseguir agir de uma forma responsável e para connosco, com respeito para connosco, com os outros que estão à nossa volta, que são essenciais, porque nós não vivemos aqui sozinho, e o grande desafio do signo é realmente interrelacionamento, porque há outros 11 diferentes, e depois mais as luas e os sóis e tudo mais, e os ascendentes. E também, e não menos importante na realidade,
a relação com o planeta também. Porque a forma como estamos nesta Terra e o que é que fazemos e não fazemos também tem influência na humanidade. Portanto, isto são coisas que, independentemente de quem somos, todos devemos procurar fazer porque nos caminha no sentido da evolução. E para terminar mesmo, e visto que até comecei com uma alusão à música, vou terminar com um poema. Jurava que ias cantar. Não, vou terminar com um poema que eu acho que também tem a ver, talvez numa próxima, um poema que eu acho que representa um bocadinho isto que eu tenho estado a falar e que a Isabel também falou no princípio. Então o poema chama-se, vou mudar aqui, isto é um poema original de Linda Ellis, o poema chama-se em inglês The Dash é o traço. Eu depois trabalhei sobre uma tradução da Mónica Portes, para ficar registado, e fiz uma adaptação sobre isso. Portanto, isto há um original, há uma tradução para português e há uma adaptação minha em cima. Usaste a tua criatividade, é isso? Exato, também, portanto. Então, ao poema eu chamei Aquele Traço. Conta-se que um homem, no funeral de um amigo, leu as 2 datas na lápide junto ao seu jazigo. Sorriu ao ver a primeira data, que era a do nascimento, mas a segunda trouxe-lhe lágrimas, pois uma vida acabou nesse momento. Porém, disse ele com sabedoria, que apesar das datas e planos, o que mais importava era o pequeno traço, entre aqueles 2 anos. Aquele traço representava toda uma vida terrena, e agora somente os que o amavam sabiam que valerá a pena. Pouco, pois, importa aquilo que temos, o carro, a casa ou o dinheiro guardado. O que importa é como amamos e vivemos e como o nosso traço é usado. Pensa, pois, sobre isso intensamente. Há coisas que gostarias de mudar? Não sabemos quanto tempo temos realmente, mas é sempre tempo de recomeçar. Se conseguíssemos abrandar o suficiente para considerar o que é verdadeiro e relevante, poderíamos entender prontamente que o sentimento dos outros é importante. Podíamos assim refriar a nossa ira e mostrar apreciação constante e amar as pessoas da nossa vida como nunca amámos antes, tratando os outros com respeito, com um sorriso reconfortante, lembrando que esse traço especial pode não durar mais que um instante. Então, quando as tuas ações forem relembradas e o teu tributo for lido, ficarás orgulhoso do que disserem sobre como o teu traço foi vivido? Não importa onde estava o sol quando nasceste, nem a cor do céu quando morreste. Nem tão pouco se juntaste muito ouro ou prata. O que importa mesmo é como viveste aquele traço entre essas 2 datas. E aqui me despeço com este poema. Boa noite, foi um prazer mais uma vez estar convosco. Muito obrigada por terem assistido. Boa noite.